estava quase esquecendo. Então, assim, a gente tem o sensor que a gente vai estudar agora, que é o 4 a 20 mA, que ele pode vir em duas configurações. Ou ele pode ser ativo, ou ele pode ser passivo. Os dois entregam o sinal 4 a 20 mA, tá? A diferença é a instalação elétrica. E quando vocês forem instalar um deles, tomem cuidado para, por instalação errada, vocês não acabarem estragando o sensor ou a entrada do CLP ou do equipamento que faz a leitura. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque pode acabar gerando problema. Vou mostrar na aula, aqui na apostila, quais são os sensores. Vem cá, vou pegar. Então, vamos pegar aquela apostila de instrumentação. Aqui, ó, sensor a 2 fios. Sensor a 2 fios. Vou só botar aqui. Beleza. Sensor a 2 fios. Mostrando aqui para vocês. A instalação de um sensor a 2 fios é esse desenho que vocês estão vendo aqui mesmo, tá? Isso que vocês estão vendo aqui na esquerda, nada mais é do que a parte de trás de um sensor de campo da Smart, tá? E esse sensor de campo da Smart, deixa eu bloquear o áudio, que alguém entrou com o áudio aqui. Então, aqui, ó, a gente tem o sensor, que é o sensor de campo da Smart, que ele entrega para a gente um sinal 4 a 20 mA. Não está bem especificado aqui. Vamos então escrever para vocês. Este negócio que vocês estão vendo aqui, ó, chama fonte, tá? Tudo trabalha com fonte nesses sensores. Então, isso aqui é a fonte. Essa fonte aqui joga um sinal, normalmente, que a gente utiliza aí na indústria, é 24 volts. Então, é uma fonte 24 volts CC, normalmente, tá? 24 volts CC. Beleza. Deixa eu até fonte 24 volts CC. Então, aqui a gente tem o positivo e a gente tem o negativo. Esse sensor aqui é chamado transmissor a 2 fios. Ele está em todo lugar, estou colocando texto aqui. Deixa eu fechar aqui. Esse sensor é chamado sensor transmissor a 2 fios. Por quê? Porque quantos fios tem instalado aqui, ó, no sensor? 1, 2. E o que acontece? Esse fio que alimenta positivo e negativo é o mesmo fio aonde transmite o sinal elétrico. Então, por exemplo, aqui nesse fio que vocês estão vendo, vou pegar aqui a ferramenta de escrita, aqui nesse fio que vocês estão vendo, circula um sinal que é o do 4 a 20 mA. Ele vem por aqui, dá a volta, passa por aqui, chega aqui. Quem regula a corrente é o sensor ou o transmissor. Mas, através da alimentação na fonte no próprio fio, circula a corrente 4 a 20 mA. A instalação dele é simples pra caramba, tem só 2 fios. Então, é muito fácil de instalar ele em campo, tá? Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. Colocou positivo, colocou negativo, tá no fio circulando 4 a 20 mA, certo? Alguma dúvida nessa parte? Tranquilo? Como que é para pegar a leitura, professor? Onde que é ser lido? Ah, tá, boa pergunta. Aonde que vai ser lido? Tá vendo que tem esse resistor no meio do caminho aqui? Esse resistor está fazendo a representação do que seria o equipamento que faz a leitura do sinal. Explicando para vocês, assim, trocando em miúdo, imaginar o seguinte: digamos que seja um CLP que vai fazer a leitura, porque é o que geralmente é feito na indústria. Imagine o CLP como um retângulozinho aqui, certo? Aonde o fio entra, passa por dentro do CLP e sai, e aqui no CLP ocorre a leitura do sinal 4 a 20 mA. Então, esquece esse resistor aqui, tá? Esquece esse resistor, deixa eu fazer preenchido aqui. Esquece o resistor, imagina esse caixotinho vermelho que eu estou colocando como CLP. O positivo, por exemplo, da fonte vem na entrada do CLP e o outro ponto, que é a referência do CLP, vai para o sensor. Ou vice-versa. Inclusive, eu posso colocar isso aqui, ó, por exemplo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar o manual do sensor, da entrada analógica de um CLP da Siemens, para mostrar para vocês como faz essa instalação. Acho que vai ser até mais interessante. Vou fechar aqui. Abrir o meu manual da Siemens.
isso aqui. Manuais, catálogos. Siemens. Deixa eu pegar um módulo aqui. Qual que é o módulo analógico agora que eu não lembro? Bom, até eu achar aqui vai demorar porque tem que ter nomenclatura. Então eu vou fazer o seguinte. 200 SP módulo analógico. Deixa eu ver se é esse aqui. Não é. 4 a 20 miliamperes. Esse cara aqui eu acho que é o 6BD00. 6BD00. Tô pegando um catálogo, tá? Esse aqui é de analógico. Não estava lembrando da nomenclatura dele, não, tá? Mas agora eu achei. Esse aqui é um bloco de entrada analógico da Siemens, tá? Que tem 8 entradas analógicas que são de corrente, porque tem esse izinho aqui, eu sei que é de corrente. Eu vou descer aqui no manual e vou para a parte da instalação elétrica, se ela estiver bem fácil aqui, para mostrar para vocês a instalação. Ó, tá aqui, ó. Esse equipamento da Siemens, ele é um pouquinho mais inteligente em uma coisa. Lembra que lá na instalação... Esse negócio que vocês estão olhando aqui, ó, esse caixotinho, vou pegar aqui o desenho, aqui. Este caixotinho que vocês estão vendo aqui é o meu sensor, tá? Sensor a 2 fios. Então, se vocês podem perceber aqui que ele tem 2 pontos de conexão só. Imagine esse aqui como ponto que é o que recebe o positivo, tá? E esse ponto aqui, o ponto que recebe o negativo da fonte. Se vocês forem prestar atenção, dentro do equipamento da Siemens, isso daqui, ó, que é o UV, fornece o positivo, ou seja, esse aqui é o positivo, 24 volts. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu apagar tudo aqui para a gente ficar, para poder girar aqui para cima. Mas esse daqui é o positivo da nossa fonte. Power, tá vendo? Isso aqui é a fonte do equipamento. E internamente ele fornece 24 volts. Então, entendam esses pontos que tem aqui como positivo, 24 volts fornecido pelo próprio equipamento da Siemens. Então, jogou positivo aqui. E esse outro lado aqui, ó, que é onde tem a entrada de medição, ele vai para o ponto que mede, e esse ponto que mede conecta aqui, que joga no negativo da fonte. Então, na verdade, internamente ele tem o negativo já, lá no equipamento que tem a conexão lá da Siemens, tem o positivo. Então, no final das contas, o positivo e o negativo estão conectados nesses dois terminais. Só que dentro do sensor da Siemens, do equipamento de leitura de sinal analógico da Siemens, tem esse negócio que faz a coleta do sinal e faz a tradução e conecta também para o negativo, tá? Então, isso daqui é uma demonstração de uma instalação a 2 fios, tá? Claro que eu estou usando um módulo da Siemens para mostrar isso. Tem de outras marcas também, que tem tecnologias diferentes. Às vezes, você tem que colocar uma fonte por fora. Às vezes, então, a instalação elétrica não vai ficar desse jeito, tá? Aí, o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma fonte que vai jogar o positivo aqui. Aí, o negativo da fonte é o mesmo negativo do CLP, para que ele possa fazer um círculo aqui e fazer a medição de maneira adequada, para que eu consiga ter um fluxo de energia que faça sentido. Porque, se vocês forem olhar aqui, ó, este lado aqui, ó, é o negativo que vem da própria instalação do equipamento da Siemens. Bem como esse P1 aqui é o positivo. Positivo? Não, esse aqui não é o positivo. Positivo é esse outro ponto aqui, que é o UV, tá? Que é o da própria Siemens. Então, assim, existe já a questão do... Não, ele é o positivo mesmo, ó. Positivo e aqui o negativo. E aqui passa aqui por cima a instalação elétrica, eu que li errado, tá? Então, para que vocês entendam,
esse negócio aqui de fornecer o positivo através desse equipamento é coisa da Siemens, tá? Porém, eu posso ter outros equipamentos que têm outro tipo de instalação. Eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu vou usar de novo o meu quadro aqui, tá? E explicar para vocês, utilizando o meu quadro, como que pode funcionar. Todo circuito elétrico que tem CLP e tem sensor, tem que necessariamente ter uma fonte. Isso aqui não vai deixar de existir, tá? Quando você vai fazer a coleta de um sinal elétrico, normalmente é porque você vai jogar ele para um equipamento de controle, que, por exemplo, pode ser um CLP. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um CLP. Esse CLP aqui recebeu positivo e negativo, internamente, e aí eu vou só fazer um ressalto, tem equipamento que tem arquitetura diferente, mas internamente, esse positivo e esse negativo serve de referência para tudo. Então, se eu tiver uma entrada analógica aqui, ó, a entrada analógica, por exemplo, ela pode ter dois pontos de conexão que eles podem ou não estar referenciados a este negativo aqui. Se não tiver, eu tenho que fazer. Vou mostrar o seguinte. Imagina que aqui do lado do CLP, a gente tem um cartão chamado cartão de entrada analógica. Esse cartão de entrada analógica 4 a 20 mA precisa receber aqui um positivo e um negativo, que é por onde vai circular a corrente, que vai entrar por aqui, por exemplo, e sair por aqui, 4 a 20 mA. Se eu tiver um sensor que vai ser instalado ali, o sensor ele é um sensor a 2 fios. Só que aí existe uma questão que tem que ser entendida por vocês, que o sensor, por vontade própria, não gera sinal elétrico, tá? Vamos esquecer um pouquinho daquela arquitetura que a gente viu da Siemens, que pode ficar um pouco confuso. Então, vamos pensar aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou colocar um caixotinho aqui, chamado sensor. E esse sensor aqui, ele é um sensor a 2 fios, ou seja, ele tem o positivo e ele tem o negativo aqui, certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Como que eu faço para esse cara aqui gerar 4 a 20 mA? Você tem que alimentar ele para ele poder. Isso, tem que alimentar ele. Aí pode ter a tentação do pessoal de pegar e conectar assim, ó. Conectar direto aqui, mas isso aqui não fornece, normalmente não fornece sinal elétrico, tá? Aquele da Siemens fornece, mas não é o comum, não. Só existia o sinal lá porque, vamos dizer assim, a arquitetura da Siemens já considerou aquilo porque sabe que vai precisar. Mas tem vezes que vocês precisam fazer. Então, olha só. Aqui, eu vou pegar o positivo e eu vou conectar no positivo do sensor. E o negativo, eu vou conectar no negativo do sensor. Perguntar para vocês aqui. Desse jeito que está aqui, está circulando corrente nesses fios aqui? Sim. Sim, tá circulando. Tem que lembrar que esse aqui é um sensor a 2 fios. Tá? Então já está circulando. Só que esse cara aqui quer fazer a medição disso. Como que eu vou fazer a medição disso? Essa corrente que circula nesse fio aqui precisa passar por dentro deste cara. Então imagina o seguinte, a corrente vem no positivo, circula aqui, ela fica circulando, positivo, negativo, certo? Só que daí precisa passar ali dentro. Olha o que eu faço. Eu venho aqui e eu coloco o equipamento que vai fazer a medição em série. Porque daí o que vai acontecer? Este negativo passa aqui por dentro carregando a corrente e vem aqui. Tá vendo? Então, desse jeito, o sensor a 2 fios está entregando a corrente 4 a 20 miliamperes lá na leitura. Tá? Esse daí é o sensor que a gente conhece como sensor a 2 fios. Só assim, uma questão de dúvida mesmo. Igual o senhor pegou do negativo para positivo. Não tem troca de sinal, não? Negativo, negativo. Ah, não, é porque aqui, ó, só para entender, tá? O negativo do sensor não pode ser invertido. Você pode perceber que eu estava conectado com ele aqui antes, só que ele está passando aqui por dentro, certo? Certo. Vocês têm que entender que aqui dentro
ele não tem muito uma questão de polaridade, não, na entrada analógica. Se você for olhar lá dentro, isso aqui é um fio daqui para dentro e tem um negocinho chamado toroide, que é tipo uma bobina que faz a leitura de corrente. Então, assim, aqui entendam isso aqui como um caminho por onde a corrente tem que passar para o CLP fazer a leitura, certo? Então, agora, não tem problema, às vezes, alterar alguma coisa assim. Não tem. Tanto que a maioria dos sinais de entrada analógica são bidirecional. Se eu inverter o sentido aqui, ele não vai fazer muita diferença, tá? Agora, no sensor pode fazer diferença. Pode até queimar o sensor. Então, o que eu garanti aqui, ó? Eu botei o positivo do sensor com o positivo da fonte, tá? E aí, o que eu fiz? Neste caso, o negativo estava vindo direto. O que eu fiz? Eu abri o negativo, tá? E eu passei ele por dentro do sensor, da entrada analógica que vai fazer a leitura. Então, desse jeito, o sinal de 4 a 20 mA aqui, que é desse sensor, está passando aqui por dentro. Porque, por exemplo, se eu vier e tirar aqui o fio, ó, e conectar aqui de novo, o sensor continua medindo, só que ele não vai estar entregando lá para cima para a entrada. Quando eu fiz isso aqui, ó, a corrente passa aqui por dentro e chega lá no sensor do mesmo jeito. Tá? Então, eu tenho que entender o equipamento de leitura como um caminho para a passagem de corrente. Tá? Um caminho para a passagem de corrente. Inclusive, se eu for apagar aqui o CLP, porque o CLP, por exemplo, se eu não quiser utilizar aqui, só para fazer uma demonstração mais simplificada, ó, limpei aqui. Essa instalação aqui, ela não fica parecida com aquilo que vocês viram lá, ó. Não tem, por exemplo, aqui teria o equipamento que, se for olhar para aquele desenho, não era um resistorzinho que tem aqui no meio do caminho? Aquele que estava no meu desenho? Pois é a mesma ideia. A única coisa é que o meu rabisco ficou um pouco diferente, né? Beleza? Eu vou até reorganizar aqui para mostrar para vocês de novo, de outro jeito, ó. Vamos lá, vou reorganizar. Deixa eu reorganizar. Sensor 4 a 20 mA, 2 fios. 2 fios. Vamos botar o sensor aqui. Sensor. Percebam que aqui é o positivo e aqui vai ser o negativo do sensor. Se eu quisesse que o sensor só funcionasse, o que eu faria? Pá, coloquei aqui, ele está fazendo a medição. Porém, eu quero poder fazer a leitura dessa corrente em uma entrada analógica ou em qualquer outra coisa aí que vocês imaginem como equipamento que vai estar querendo fazer a medição. Então, vamos colocar aqui, ó, entrada analógica. Tá? Chegou aqui. Beleza? Aqui, por exemplo, vai ser o positivo. Aí, aqui do outro lado, eu vou ter, por exemplo, um negativo. Esse negativo vai fazer o quê? Conectar lá na fonte. Se você for perceber aqui, é a mesma estrutura que tem lá do nosso desenho, na nossa aula. Só reorganizei de uma maneira diferente, né? Mas olha só, fonte alimentando o negativo, passa aqui por dentro, chega do outro lado negativo do sensor, e aqui a gente tem circulando um sinal 4 a 20 mA. Quantos fios estão conectados no sensor? 1, 2. Por isso que ela chama conexão a 2 fios. Agora, qual que é a diferença da conexão de 2 fios para a conexão a 4 fios, que é a outra instalação que a gente tem? Na conexão a 4 fios, galera, esse sensor aqui, ele vai ter a alimentação em um lugar diferente em relação ao sinal analógico que ele entrega. Então, vocês têm que imaginar esse sensor assim, ó. Vou desconectar aqui. O sensor ele vai funcionar como um equipamento genérico mesmo, comum, tá? Que vocês vão ver por aí no dia a dia. Que, como que você faz com um equipamento comum para ele funcionar? Você não joga 24 volts nele direto? Por exemplo, se ele for corrente contínua? Ah, eu quero ligar um relé, joga 24 volts nele. Eu quero ligar aqueles caixotinhos que mede temperatura e controla a temperatura. Jogo 24 volts nele. Enfim, um sensor, transmissor, na verdade, deles,
de 4 fios, o que ele faz? Vamos pegar aqui, ó, sensor. O que eu faço? Deixa eu fechar aqui o caixotinho de sensor. Ele vai ter um ponto aonde eu vou alimentar positivo e negativo nele, tá? Então, ele tem um ponto que tem a alimentação. E aí, separado, ele tem o ponto onde ele joga o 4 a 20 miliamperes. Então, ele joga o 4 a 20 miliamperes para circular aqui, e aqui é a alimentação para ele funcionar. Imagina, esse aqui é botar ele na tomada, esse aqui é o sinal que ele entrega. Tá? Então, esse sensor aqui, ó, é conhecido como transmissor, a 4 fios. Por quê? Porque tem 1, 2, 3, 4 fios. Entenderam? Mas isso é menos usado, né, professor? Depende. Não dá para falar nem que é menos nem que é mais usado. Qual que é a característica? O sensor a 2 fios, geralmente é um sensor que ele é mais compacto, mais simples, que ele está lá apenas para fazer uma leitura de um certo sinal e ele não faz um processamento nem nada. Tem uns que tem umas telas mais complexas, uns negócios mais completos, que acabam precisando da alimentação separada porque consomem mais corrente, tá? Mas na verdade, isso aí depende da arquitetura que o fabricante definiu como padrão, certo? Então, não é necessariamente que é menos ou mais utilizado. Depende, em última instância, depende do que o fabricante entende como interessante de se fazer. Deixa eu mostrar aqui na minha tela. Compartilhar minha tela para vocês. Share screen. Olha só, transmissor a 4 fios. Percebam que esse transmissor a 4 fios tem a alimentação dele aqui, que inclusive aqui é em 110 volts, e aqui ele joga 4 a 20 miliamperes, então é separado, tá vendo? Além disso, ele tem uma saída digital, que é um contatinho. Entendeu? Aí existe também uma característica de questão de nomenclatura. Tá? O sensor 4 a 20, ou o sensor que ele é a 2 fios ou a 4 fios, ele tem uma questão de nomenclatura de ser um sensor passivo versus sensor ativo. Vou mostrar aqui para vocês, para mostrar aqui. Não, mas não é esse aqui, não. Deixa eu pegar um outro negócio aqui. Sensor passivo, corrente. Cadê? Nossa, tinha uma imagem que eu usava tanto e que eu não estou encontrando. Não estou achando a imagem aqui para comparar os dois. Bom, vou resumir, tá? Resumir. Normalmente, o sensor passivo aqui, ele é entendido como o sensor que a gente coloca a conexão de alimentação para que ele circule a corrente. E o sensor ativo é o sensor que a gente alimenta ele, que é esse de 4 fios aqui, e que ao alimentar ele circula a corrente lá em cima, tá? Nessa parte aqui de cima. Eu prefiro, na verdade, usar a nomenclatura 4 fios e a 2 fios, que é mais fácil para identificar. Tá? Qual que usa mais, qual que usa menos? Não tem disso. Acabei de falar para o Jardson, né? Que isso depende da tecnologia implementada pelo fabricante. Tá? E como depende da tecnologia implementada pelo fabricante,
vai depender do fabricante, não tem muito o que falar. Tá? Bom, vocês entenderam, então, os sensores que a gente utiliza no meio industrial para fazer a transferência de sinal? O senhor Sim. falou aí, tem o passivo e o ativo. Sim. O passivo é o 2 fios e o ativo 4 fios. Basicamente, tá? Porque tem um pessoal que faz uma nomenclatura diferente, né? Deixa eu até confirmar aqui, porque eu geralmente utilizo a nomenclatura 2 fios e 4 fios, que é mais comum ao meu dia a dia. E agora me deu uma falhada na memória se o 2 fios é o considerado passivo. Sensor passivo. Deixa eu achar aqui se eu consigo pegar a imagem. Tá, mas vamos considerar assim, eu vou fazer uma ressalva que eu vou confirmar aqui, tá? Mas até onde eu me lembro, o sensor passivo é o de 2 fios, que precisa da alimentação para circular a corrente, e o ativo, pelo próprio nome, né, é o que já circula a corrente lá na saída, porque você alimenta ele em outra parte. Mas eu vou confirmar, fica a pendência aqui de eu confirmar essa nomenclatura para vocês. Mas um nome que vocês podem usar sem medo de errar é sensor A2 e A4 fios. 2 fios é o sensor que eu preciso de alimentar ele, e no fio que eu alimento circula a corrente. E o 4 fios é o que tem a alimentação, e no outro ponto é o ponto onde sai a corrente. Tá? Alguém ia me perguntar, ou acho que o Jarlson falou, mas alguém mais estava falando junto. Não? Ninguém? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês... já está separado lá o manual de cada um, tá? Vocês têm atividade para me entregar aí até o final de semana. Mas eu quero que vocês olhem os manuais que foram separados nessa atividade para vocês, e eu quero que vocês, em um outro campo, que eu vou botar lá na plataforma educacional, que vocês façam de próprio punho qual é a instalação, dependendo do sensor que você tem, se é 0 a 10 volts ou a 4 a 20 miliamperes, para colocar em uma entrada analógica, tá? Tipo assim, a entrada analógica vocês podem representar dessa maneira aqui, ó. A entrada analógica, positivo e negativo. Coloquei desse jeito aqui, tá meio feio, mas é só para vocês entenderem. Eu quero que vocês identifiquem os sensores que eu separei para vocês, se a instalação é desse jeito, se a instalação é aquela 2 fios, ou se a instalação é do sinal de tensão. Então, por isso que eu quero que vocês tirem dúvidas comigo aqui, tá? Antes da gente fazer isso. Antes de tudo, tá? Vocês vão pegar o manual de vocês, pegar um manual aqui na internet qualquer, deixa eu pegar aqui. Manual... Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu pegar um equipamento. Peguei equipamento. Compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela? Então? Sim, aqui tá. Tá, esse aqui é um sensor, ele é um transdutor de temperatura. Ele entra um PT100 aqui e ele conecta nesses pontos, mas essa parte não é a que me importa. E aqui a gente tem a saída, tá? Essa saída aqui, ela pode ser uma saída 4 a 20 mA ou uma saída 0 a 10 volts, dependendo da configuração que eu solicito. Olha só, sinal tipo de corrente, sinal tipo de tensão, e ele explica como que faz para instalar. Por exemplo, aqui, ó, para transdutores de saída de corrente, a gente percebe que a saída do transdutor, então, ele vai fazer aqui a conexão, vai fazer a conexão aqui no outro lado. Deixa eu só pegar aqui uma parte melhor. Limite de carga. Onde está o... Aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem a alimentação auxiliar que ela pode ser feita à parte, tá? Então, dependendo do catálogo aqui, porque eu peguei um exemplo ruim, né? Esse exemplo aqui que eu coloquei não é muito bom, não.
Mas ele deveria ser definido aqui se era sinal de tensão, se era de corrente. Não, deixa eu pegar um manual melhor. Esse cara aqui não ficou bom de exemplo, não. Vou pegar o de alguém aí. Alguém vai sair na sorte aí. Vou pegar aqui. Quem que eu vou pegar? Pá. Abri algum aqui que eu não sei nem qual que é. Vou descer. Vou pegar o meu aí. Nada não. Não sei qual que eu peguei, não. Não tem problema, não. Ó, aqui eu tenho que olhar o manual para ver como que eu vou fazer a instalação. Tem um monte de informação aqui e tudo mais, mas a gente consegue achar a instalação dele aqui. Deixa eu passar aqui para cima. Aqui está em italiano, tá? Tem a parte que é a parte do inglês e tem a parte que eu acho que nesse manual aqui é do português também. Olha só, aqui é o GN. Deixa eu pegar a parte que está em inglês, que fica melhor para a gente conversar. Eu traduzo para vocês em tempo real. Então, vamos pegar esse sensor aqui. Ó. Esse sensor aqui, ele tem a parte aqui que é de conexão da referência e tem a parte que é a da alimentação. Ó, esse mais G aqui, ó, é a alimentação. Então, aqui vocês conseguem perceber que ele tem a alimentação 24 volts positivo. Então, se você for fazer a instalação elétrica, é aqui que chega o 24 volts, o mais da fonte, tá? E aí a gente tem Alt-T e Alt-H. O que é esse Alt-T e Alt-H? Alt-T é a saída de temperatura, Alt-H é a saída de umidade, tá? E aí aqui a gente tem o M também, que é a referência dos sinais elétricos. Esse M aqui é para fazer referenciamento negativo. A questão de jogar positivo e negativo aqui. Então, a gente percebe que nesse equipamento, você alimenta com positivo, joga o negativo. Então, se você for fazer um desenho aqui para me explicar, como que você faria? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer um desenho de mão livre mesmo, só para exemplificar. Você viria aqui com o positivo da fonte. Aqui você conectaria o negativo da fonte. E aqui eu sei que seriam jogados os sinais de 4 a 20 mA de temperatura e 4 a 20 mA de umidade, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui é a parte que iria onde? Vamos ver se vocês entenderam a ideia. Vamos dizer que eu vou medir temperatura. Aonde que vai este negócio aqui, ó? Chutes? Vai lá no positivo do sensor. Da entrada analógica, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui a gente tem uma entrada analógica, você falaria o seguinte para mim. Professor, para medir o sinal de temperatura deste cara, você usaria este terminal aqui, por exemplo, conectado ao positivo da entrada analógica e o negativo vai para referência. Fiz bem feinho, só para dar um exemplo, tá? E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Detalhe, esse aqui está conectado negativo da fonte também. Eu tirei o risquinho aqui, mas tinha que estar conectado no negativo da fonte. Esse sensor aqui é ativo ou é passivo? Passivo. Passivo, Só será? Porque, por exemplo, vocês perceberam que ele tem a referência, a alimentação dele à parte? Ó, vou tirar aqui. Vocês viram que ele tem o positivo e o negativo dele aqui à parte, ó? Toda vez que tem esse positivo e negativo à parte, gente, a gente entende que o sensor ele é a 4 fios. E nesse caso aqui, ele é um sensor de corrente. Detalhe importante, é configurável, tá? Tem alguns equipamentos aqui, ó, que eles permitem fazer a instalação também como tensão. Só que percebam que aqui ele fala que é 0,5 a 1 volts e 0 a 1 volt. A gente nem usa isso, para ser sincero. Então,
neste caso dessa instalação aqui, a gente está considerando o 4 a 20 mA. Tá? Então, essa é a instalação aqui. Aqui eu jogaria a fonte. Este cara iria para a entrada analógica e esse aqui serviria de referência. Tá? Entendeu? Então, ele é um 4-fio falso, né? Ele só é 3 fios. É que tá, né? Tem sensores que são diferentes. Tudo varia de fabricante. Esse daqui, na minha concepção, ele é um equipamento que ele é basicamente 4 fios, tá? Ficou faltando um fio aí só por questão de referência mesmo, tá? Mas se você for ver, né? Isso aqui vai para o negativo, esse daqui vai para o positivo, só que esse cara aqui também tem que referenciar na entrada junto com esse cara, porque senão não dá sinal na entrada analógica, tá? Então, esse aqui é um 4 fios. Beleza? Gente, eu vou abrir mais uma aula para tirar dúvida aqui, tá? Vou terminar aqui, vou abrir mais uma para tirar dúvida.